98,1. É nossa, é daqui. O programa a seguir tem uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Os assuntos mais relevantes da nossa cidade serão debatidos agora, aqui na sua Guará FM. Está entrando no ar o programa Guará Vivo. A apresentação, Joel Alves. Programa Agora Vivo, estamos começando aqui mais uma jornada, aqui no programa Agora Vivo, manhã gostosa de sol no Guará, e a gente está recebendo, muito satisfeito, recebendo uma visita querida aqui, um batalhador, o Evandro Araújo, grave esse nome, Evandro Araújo. A gente queria abrir a palavra para o Evandro, e a gente tem algumas perguntas, mas, Evandro, você está com a população aqui te ouvindo, fique à vontade, pode falar, depois a gente conversa mais. Bom, primeiramente quero agradecer pela oportunidade, Joel, a todos os ouvintes, dizer que é uma satisfação muito grande participar aqui do programa, aqui Guará FM, essa rádio que já é bem conhecida aqui na região, na cidade, e dizer que estou completamente à disposição aí das perguntas, e se os ouvintes quiserem me ouvir também, estou à disposição. Claro, Evandro, a gente tem a gente tem a curiosidade, eu queria que você falasse um pouquinho. Na verdade, você é mais um dos batalhadores nessa vida. Você começou de baixo, você trabalha no CNPq, não é isso? CNPq e tem uma relação da... Como é que foi essa coisa de repente, você, o Evandro é pré-candidato a deputado distrital. E eu queria falar com ele, como é que começou essa história e você resolveu entrar nessa batalha? Por favor. Joel, eu sou mais um cidadão comum, sou uma pessoa que vim de família pobre, família humilde, mas sempre fui muito sonhador. Sempre quis conquistar meu espaço, sempre quis crescer profissionalmente, estudar, né? Eu acredito que a educação é um mecanismo de transformação. Então eu cresci tendo muitos sonhos. E eu morei no Pará, nasci no estado do Maranhão, no interior, me criei no Pará, fiquei até os 14 anos de idade e cheguei em Brasília com 14 anos. Vim com os meus tios para montar um negócio. Sim. E aí, a partir desse negócio, né, que foi uma panificadora, e eu fiz de tudo na panificadora, né, fui ajudante de padeiro, fui balconista, caixa, faxineiro, já trabalhei em loja de brinquedos, já trabalhei vendendo churrasquinhos, salgados na rua, então eu sei o valor que tem um trabalho. E sabe o que as trabalho pessoas é digno. Na rua sentem, né? Exatamente. Então assim, eu sei que o trabalho, ele fortifica o ser humano. O trabalho significa dignidade, é um valor muito sagrado. Então, a minha ligação com a política, ela começa em 2014. Eu conheci a Bia Kicis nos gramados do Congresso Nacional, eu estava ainda descobrindo a minha vocação, frequentando alguns movimentos de rua, lendo, estudando, me tornei aluno do professor Olavo de Carvalho, mas até então eu estava só no campo filosófico, eu estava só no campo da política, eu estava só estudando. Comecei a me posicionar a partir de 2015 e conheci a Bia Kicis, né, que hoje é pré-candidata ao Senado Federal, nos gramados do Congresso Nacional. Sim. E a partir daí começou a minha história política. Eu trabalhava no CNPq na época, né, comecei minha trajetória profissional no CNPq, foi o meu primeiro emprego. Comecei como menor aprendiz, trabalhei dos 16 aos 18 anos, terminou o contrato, fui contratado, fiquei 6 anos. Então, durante 8 anos eu servi ao meu país por meio do CNPq, um órgão que eu até hoje tenho muito carinho. Ótimo. Engraçado que você falou algumas coisas interessantes aí. O CNPq, toda empresa, eu já fui office boy também, a gente começa nessa luta danada, e geralmente, quando você entra por baixo, o pessoal manda você cuidar do almoxerifado. É verdade. É o primeiro lugar que resolve mandar a gente. Fazer o serviço chato, né? Mas aí, o que acontece? É importante crescer, é importante vir de baixo, né? Porque, na verdade, tem certas experiências que você adquire, como a humildade, que você adquire no caminhar, que te ensina os caminhos da vida. Então, assim, eu sempre aprendi uma coisa muito importante,
quando a gente está lidando principalmente com algum subordinado, nunca repreender em público, né? E outra coisa, elogia em público, mas repreender é no particular. Esse tipo de coisa é uma riqueza porque você consolida uma amizade, né, cara? É verdade. Isso é muito importante. Agora, você falou uma coisa também, em relação a Bia Kicis, ela vai ser candidata a senadora. Sim, candidatíssima ao Senado. Candidata a senadora. E ela também está convidada a vir aqui no programa, a gente precisa só marcar uma agenda. Sim. Esse programa Agora Vivo, a gente abre espaço para todos, na medida do possível. Lógico que a gente tem uma agenda limitada na questão do tempo e do horário. Mas a gente está chamando todos que querem vir aqui, pode entrar em contato com a gente, é um programa aberto e já tiveram aqui vários candidatos a senador, a governador, a distrital, a federal, e é um espaço aberto. Mas Evandro, me conta uma coisa, você na verdade começou na questão... Esse conhecimento com a Bia Kicis, porque na verdade eu já trabalhei no Congresso, aquilo lá é uma cidade. É uma cidade, e muito você grande. circular por ali e você vê que a notícia roda o tempo todo. E como é que foi esse aprendizado? Você tem um contato, a questão sindical, a questão de associação. Você também, na verdade, batalha também na questão das lutas de classes, não é isso? Sim, eu comecei a trabalhar no Congresso Nacional em 2019. 2019. A Bia Kicis decidiu disputar a primeira eleição, graças a Deus, teve a satisfação de ser eleita no primeiro pleito. E em 2019, quando começou o primeiro mandato dela, uma das primeiras pessoas que ela convidou para trabalhar fui eu. Então eu servi ao meu país, ao lado da Bia Kicis, no Congresso Nacional, durante 7 anos e 4 meses. Então eu sei como que funciona a máquina por dentro, eu sei como que funcionam as políticas públicas, eu sei como que funciona o processo legislativo, eu me dediquei. Por onde ela passou, eu estava ao lado dela. Então ela presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, eu estava lá. Comissão de Fiscalização, depois liderança da minoria na Câmara dos Deputados, liderança da minoria no Congresso. Ela foi vice-líder do governo Bolsonaro. Então a gente cuidava muito, por exemplo, das medidas provisórias que eram discutidas nas comissões especiais, tanto do Senado Federal como da Câmara dos Deputados. Então eu fui me especializando, Joel, eu fui colocando adereço na minha bagagem para representar bem as pessoas que confiam no meu trabalho, que confiam no meu chamado e na minha vocação. Porque acima de qualquer coisa, eu acho que qualquer espaço que você decida ocupar na sua vida, você precisa ter uma missão, você precisa ter um senso de valor, você precisa saber por que você está executando aquela tarefa. E eu, graças a Deus, consegui descobrir o sentido da minha vida, essa missão, essa vocação. Porque eu entendo que a política, como qualquer espaço que você decida ocupar na sua vida, é vocação, é sentido de vida. Sim, muito importante. Você é pré-candidato a deputado distrital. Isso. Você sabe que aquilo ali é outra cidade. Na verdade, a Câmara Distrital, ela tem uma importância muito grande, inclusive não só na destinação de emendas, mas na questão do que é discutido ali. E envolve muito as pessoas. Dentro da Câmara Legislativa, como você se vê como deputado e quais as bandeiras que você pretende destacar? E isso, eu digo isso porque, na verdade, muitas vezes, você deu um exemplo agora em termos de Câmara Federal, por exemplo. Você já é um candidato pronto para a Câmara Federal no futuro, porque você conhece aquilo lá. E a Câmara Legislativa também tem algumas peculiaridades. O que você pretende defender da comunidade, da cidade como Guará, por exemplo, das cidades na Câmara Legislativa quando você assumir no começo de janeiro? Joel, vou começar pela primeira pergunta. A primeira pergunta foi: como você se vê na Câmara Legislativa? Eu me vejo como presidente da Comissão de Direitos Humanos daquela casa. Sim. Porque é uma comissão extremamente poderosa, tem, assim, um poder de fiscalização muito forte. Então, pela Comissão de Direitos Humanos, você tem facilidade em fiscalizar creches, hospitais, enfim, todo serviço público que esteja deficitário, essa comissão ela pode chegar. Sim. Então eu me vejo lá presidindo essa comissão tão importante, é um foco que eu já tenho. Não é à toa que eu carrego esse slogan Fé, Família e Futuro. Eu sou uma pessoa muito futurista, eu sou uma pessoa que sonho, né? Eu projeto a minha vida sempre 2, 3 anos na frente. Então eu quero presidir essa comissão chegando lá. As minhas principais bandeiras serão primeira infância, segurança pública e educação. Primeira infância porque
O índice de violência, Joel, aqui no Distrito Federal, em relação a abuso e exploração sexual infantil, aumentou nos últimos anos pelo menos 40%. E isso é um dado horripilante. As famílias precisam de fortalecimento, os conselhos tutelares precisam de treinamento para lidar com essas situações, o Ministério Público precisa ser mais notificado sobre essas situações e as famílias precisam ser treinadas, precisam ser formadas para lidar com esse tipo de problema. Porque uma criança que sofre violência sexual, abandono psicológico ou sofre qualquer tipo de abuso emocional, é uma criança que cresce com traumas, cresce com dor, cresce, parece que dentro de uma lama, sem saída, sabe? Com um grito preso dentro de si. E a gente precisa de profissionais treinados, pessoas que acolham essas crianças e entendam a dor delas. Exatamente por isso que a primeira infância será minha principal pauta, além da segurança pública e da educação. Quero trabalhar muito por essas 3 áreas. Eu entendo muito que o político ele tem que ter uma identidade. Ele precisa ser conhecido por uma bandeira. Claro que durante a carreira política de qualquer candidato, de qualquer gestor público, ele vai abraçando outras bandeiras, né? Por exemplo, outra pauta que eu tenho bastante interesse é comunidades terapêuticas, apoio às feiras, né? Do Distrito Federal. Só que a minha identidade vai ser formada defendendo primeiramente a primeira infância. As outras pautas virão no decorrer da caminhada. Cara, é muito interessante a gente ouvir isso, porque é uma ansiedade muito grande da sociedade e das pessoas, e a gente vê coisas terríveis, por exemplo, com em relação, eu conheço muitos conselheiros tutelares, e o sofrimento desse pessoal, porque o conselho tutelar, ele entra na casa da pessoa, ele se relaciona com a mãe, com o filho, e na verdade entra na intimidade do lar, né? E isso é muito importante. E o conselho tutelar, ele sofre com algumas dificuldades. Por exemplo, nós aqui no Guará, nós ainda não temos a sede definitiva do Conselho Tutelar. E a gente também não tem não tem uma área, tem uma área alugada pela Secretaria de Justiça, que ajuda muito, mas eles se apoiam muito na Polícia Militar, na Polícia Civil, para fazer as diligências, porque muitas vezes gente, o problema social da família é muito grande. E por coincidência, nós estamos entrando, inclusive está na sua camiseta, a gente está entrando na Semana Nacional da Família. Hoje, às 8 horas da tarde, eu quero convidar a comunidade, vai ter uma missa com Dom Marconi, lá você está convidado, inclusive, com Dom Marconi na paróquia Maria Imaculada. E a questão familiar, eu acho que ela está no centro de tudo isso que a gente falou. Com certeza. E a sua relação com a família, eu queria destacar essa questão, sim, porque é um dos assuntos mais importantes de discussão hoje em dia. Fica à vontade. Com certeza. Bom, primeiramente em relação aos conselhos tutelares, eu acho que todos os setores de serviços que prestam algum tipo de atividade importante precisa de apoio técnico e precisa de reformas ou precisa... Condições de funcionar, né? Precisa de condições de funcionamento, né? Os funcionários, eles querem trabalhar no local adequado, no local agradável, eles querem realmente prestar o melhor serviço para aquele setor que ele representa da melhor forma. E para executar esse tipo de serviço, ele precisa de um bom local de trabalho, ele precisa de amparo de outros órgãos que servem de linha auxiliar, ele precisa realmente de um cenário que favoreça a execução do seu trabalho. Sim. Então, por exemplo, existem algumas questões que podem ser resolvidas tranquilamente por emenda parlamentar, porque é um orçamento mais tranquilo de ser aplicado, já é um instrumento de facilitação de execução de serviço. E a ideia é que esses órgãos possam trabalhar um alinhado com o outro. O Conselho Tutelar, o Ministério Público, as polícias. Olha só, eu não sei se vocês sabem, mas hoje um grave problema que nós temos em relação às polícias é que o serviço não é integrado. O serviço da Polícia Militar não é integrado à Polícia Civil e não é integrado à Polícia Penal. Quando um policial militar, por exemplo, vai abordar um criminoso, ele aborda às cegas. É como se ele estivesse dando um tiro no pé, porque ele não sabe exatamente de nada que aquele meliante cometeu no momento da abordagem. Ele não tem acesso ao histórico criminal do criminoso. Ele tem que se dirigir até a delegacia da Polícia Civil para ter acesso ao histórico e daí prosseguir com
a abordagem. O que dificulta o que dificulta trabalho. muito o serviço da Polícia Militar e até da própria Polícia Civil, porque o policial militar fica com o pires na mão ali, correndo atrás da Polícia Civil. Você defende pra a ter integração, acesso. então? Eu defendo demais a integração. Não só da Polícia Aliás, Civil não sou e só militar, mas eu. dos outros órgãos Eu tenho também. conversado com muitos policiais, tanto da Polícia Civil como da Polícia Penal e Polícia Militar, todos são favoráveis à integração de serviços. Porque, inclusive, isso facilita muito a execução do trabalho de cada polícia, né? Então, acho que quanto mais você puder facilitar o trabalho para tranquilizar a sociedade, você tem que investir. Olha, o Evandro falou um assunto aqui que tem sido discutido muito e a gente tem observado isso, que às vezes há uma burocracia, coisa que demora. A integração das polícias é fundamental, porque muitas vezes, só explicando para o ouvinte, a questão da integração, a informação, se você aborda um meliante, você precisa saber da ficha dele. Se ele já tem não sei quantos pedidos da polícia, ele tem que ter acesso a isso imediato, e a informática está aí para ajudar a gente. E esse trabalho vai ser muito importante. A gente conta com isso. É esse tipo de coisa que se espera de um deputado distrital. Realmente ação imediata e cuidando dos assuntos que realmente preocupam. Outra coisa que eu queria falar com você é aqui dentro dessa sua área, a questão da saúde. A gente está com um problema aqui, o hospital do Guará, ele está muito deficiente, a emergência, inúmeras pessoas se acorrem à emergência e eles, sabe o que eles fazem? A maioria das vezes eles encaminham o cara para o hospital de base. É preciso investir mais na saúde, né? Com certeza, Joel. A saúde pública não é um problema só do Distrito Federal, é do Brasil inteiro. Eu cheguei em Brasília com 14 anos de idade. Minha mãe teve câncer. Sim. Ela foi diagnosticada com leucemia. E nós ficamos totalmente dependentes do Sistema Único de Saúde. Então, durante 2 anos de tratamento, fazendo quimioterapia, fazendo todo o tratamento, a gente ficou refém do SUS. A minha mãe foi, graças a Deus, muito bem cuidada. Todo o tratamento dela foi bem feito, sabe? Nós viajamos para São Paulo, passamos 3 meses lá. Ela fez o transplante de medula óssea autólogo, voltou. A medula óssea reconheceu o organismo e, graças a Deus, o tratamento foi executado da melhor maneira possível. E foi tudo Só isso, que a minha mãe, pelo SUS? só que a minha mãe teve sorte. Ah, tá. Infelizmente, outros pacientes não têm essa sorte, não têm esse acesso que minha mãe teve. Sim. E em 2014, antes do tratamento da minha mãe começar, nós passamos pelo menos 3 meses indo para o hospital de Taguatinga, indo para o hospital de Ceilândia, dormindo nos corredores de pronto-socorro. Então, a gente viveu na pele realmente esse sistema que, infelizmente, é calamitoso. Quando eu tinha 14 anos, ou seja, eu estou falando de 18 anos, né? Eu cheguei em Brasília em 2009. 18 anos se passaram e a saúde pública continua exatamente do mesmo jeito. A situação é delicada, a situação é muito difícil. E eu acho que o maior problema é a falta de servidores. Porque não adianta você criar UPAs, criar hospitais, você ter o espaço e você não ter servidores para atender os pacientes. A gente tem inúmeros casos aí de pacientes que morrem na fila esperando atendimento. Nós tivemos um caso agora recente, na UPA do Recanto das Emas, um senhor ficou 4 horas esperando atendimento e morreu na cadeira de rodas. Isso para mim é totalmente indigno, é desumano. Indigno, é injusto. É você tratar o ser humano como se fosse apenas um pedaço de carne. E aí o governo se manifestou dizendo que ia investigar. O problema é que isso não aconteceu só 1, 2, 3 vezes. Aconteceu várias vezes, em várias UPAs, em vários espaços de saúde aqui do DF. Então, realmente é uma área muito difícil. Eu acho que, como eu falei no início, a Comissão de Direitos Humanos tem esse poder de fiscalizar os hospitais, de fiscalizar o serviço público e saber como que funciona por dentro a máquina. E cobrar do governo, cobrar da Secretaria de Saúde mais eficiência e um melhor tratamento em relação aos pacientes. Porque realmente é uma situação muito difícil. Porque é tanto dinheiro que você investe, é tanto dinheiro, mas não adianta você investir dinheiro em construção de hospital se você não tem serviço adequado, se você não tem servidores para executar o papel. Verdade. Então, acho que você precisa renovar o quadro, contratar mais enfermeiros, mais técnicos, mais auxiliares e mais médicos. E um salário digno, né? E um salário digno. É verdade, gente, é tão importante. Imagina a sua mãe, imagine o seu filho. Você gostaria dele ser bem tratado no sistema público de saúde?
e o sistema público de saúde está em condições de recebê-los, é isso que a gente questiona. E veja bem, a maior verba destinada, tanto pelo governo federal quanto pelo Distrito Federal, a maior verba destinada é a saúde. Então, tem alguma coisa. Nós precisamos de deputados distritais para fiscalizar isso, porque recurso tem. Agora, o que está sendo, quer dizer, uma coisa que eu sinto falta é de ver distrital visitando os hospitais, sabe? Outro dia eu vi um candidato subindo no ônibus, andando no ônibus também, mas ele, sabe, quer dizer, a gente carece também de informação. Na verdade, tanto na segurança, que nós já falamos, como Conselho Tutelar, quanto na saúde, o que a gente carece muito é de uma questão chamada informação. As pessoas não estão informadas. E aí, isso tem que investir. Nós falamos de saúde, e tem mais assuntos ainda sobre saúde para tratar, tem a questão da segurança, e tem uma questão muito, muito importante para a gente, que é a formação, educação. Assim, eu estive observando que a merenda, por exemplo, na escola melhorou bastante, mas tem muito que melhorar. Então, assim, em relação à educação, quando você pensa a formação das pessoas, você sofreu isso aqui também na cidade, e é muito bom a gente ter uma pessoa que sofreu os problemas, que vai dirigir esse assunto com mais inteligente. Com mais inteligente. E esse negócio da educação? Bom, educação faz parte também das minhas bandeiras. Eu acredito muito na educação como um mecanismo de transformação. A minha mãe sempre me disse, Joel, que as pessoas podem te roubar muita coisa, mas conhecimento dificilmente elas vão conseguir sequestrar, porque está dentro de você. Você já consumiu aquele conteúdo, e quando você tem conteúdo para transmitir para as pessoas, esquece. O resto você vai tocando e executando da melhor maneira possível. E a educação, eu estou inclusive escrevendo um projeto. Claro que esse projeto ele vai ter que se adequar ao processo legislativo, vai ter que se adequar à legislação do Distrito Federal. Claro. Mas esse projeto é uma ideia que surgiu lá em 2017, quando eu assisti uma palestra sobre empreendedorismo jovem na Universidade Católica. Sim. E aí uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte, boa parte dos jovens que saem do ensino médio, eles têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque ficam perdidos, porque realmente não sabem qual a melhor tarefa para ser executada, e não tem sentido de vida, não tem vocação. E aí, uma das primeiras coisas que eu acho que precisa voltar para as escolas públicas é teste vocacional. Eu descobri a minha área de atuação graças ao teste vocacional que eu fiz. Quando eu fiz o teste vocacional, deu 3 áreas. Ciência política, publicidade e propaganda e jornalismo. E aí eu fui encaminhado para a área de publicidade. Isso me ajudou muito. Interessante. Você fez um teste para isso? Eu fiz o teste vocacional para isso. Então eu acho que precisa primeiramente voltar o teste vocacional para as escolas. O segundo ponto que eu consegui identificar com muita tranquilidade, levar as escolas técnicas para dentro das escolas públicas. Escola técnica. Hoje o aluno sai do ensino médio sem perspectiva profissional. Até ele decidir qual área melhor se encaixa, por que não se profissionalizar já no ensino médio, já para sair com uma visão técnica do ensino médio? Então, assim, investir em workshop, palestras, investir em setores que são extremamente importantes. Hoje a galera jovem está muito interessada na área de tecnologia, na área de publicidade, na internet, sistema de informação. Ensinar o jovem a diferença de CNPJ e CPF, como abrir seu primeiro negócio. Hoje, por exemplo, eu tenho amigos que estão investindo pesado no TikTok Shop. Eu compro produtos no TikTok Shop. E são meninos que têm 18, 19 anos de idade, cara, que estão vendendo seus produtos ali, vendendo muito. Fazendo distribuição em todo o Brasil. Sim, e na verdade que é muito mais barato que você ir na loja. E é muito mais barato, porque você compra um produto mais barato, leva para sua casa, faz ali seus vídeos, suas lives no TikTok e vai ganhando dinheiro à medida que as pessoas vão consumindo seu produto, vão comprando e você vai direcionando, vai entregando em todo o Brasil. Eu tenho amigos que estão faturando muito dinheiro com o TikTok Shopping. Então eu estou dando apenas um exemplo de empreendedorismo virtual. Porque como a galera tem muita facilidade com tecnologia, então assim, é um meio que realmente precisa de mais formação, mais qualificação, e a galera precisa entender a seriedade que isso é.
E o quanto de dinheiro que isso faz e a economia gira e todo mundo sai ganhando. Na verdade, gente, o mundo está em transformação e a gente tem que se adaptar a essas transformações. E uma das transformações que estão acontecendo é justamente o que o Evandro falou, em muito boa hora, é a questão da venda virtual e a participação das crianças, dos jovens. Essa questão do segundo grau, ele é fundamental. É no segundo grau que começa a direcionar a vida. Nós temos uma escola técnica aqui no Guará e outra coisa que eu vou pedir para você, quando você for deputado distrital, investir na escola técnica no sentido de cursos. Nós temos lá o curso de enfermagem, está saindo a cada 4 anos cerca de 400 a 500 alunos formados, prontinho para ser enfermeiro e para trabalhar nos hospitais particulares. Estão praticamente todos empregados. Mas a gente tem que... Está surgindo agora um curso de nutrição nutrição, enfermagem e informática. E nós temos que criar mais cursos, mas para isso nós precisamos de apoio de vocês nessa questão para valorizar. E, por exemplo, a gente tem uma escola técnica, mas esse curso de segundo grau que você falou pode se estender por todo o segundo grau, porque nós temos mais de 20 escolas que podem ter cursos técnicos de formação. E eu acho que esse é o caminho, né? Claro, e para o Estado sai até muito mais barato do que esperar o aluno terminar o ensino médio para entrar na escola técnica. As duas coisas podem caminhar juntas. O custo sai barato, você forma o jovem muito mais cedo, e quanto mais cedo ele se forma, mais cedo ele entra no mercado de trabalho já preparado. Olha, a gente falou de muita coisa aqui, mas você falou de uma coisa muito interessante para mim, que é Belém. Eu já fui na feira do Ver o Peso. Cara, é impressionante. Lá em Belém, você tem o rio passando e tem um canal assim, que tem o espaço que é onde tem você vai na feira e você vê o cheiro do rio e tudo, e você vê a variedade de produtos ali. Demais, lá é impressionante. São muitas culturas misturadas. Muitas culturas, muitos produtos, isso é uma riqueza, e você trouxe isso para Brasília. Brasília, na verdade, é a integração de todas as culturas do país, né? E isso é muito importante, é muito importante ter um nordestino na Câmara Legislativa que sabe o que é o sofrimento de conseguir o trabalho, de enfrentar essa situação. Nós estamos aqui com o Rony Lima, e eu acho que ele tem algumas perguntas, ele vai dar algumas informações importantes, inclusive falar para você como é que faz para sintonizar o YouTube. A gente está no YouTube também. Rony Lima, por favor. Opa, bom dia Evandro, seja bem-vindo aqui na Guará FM. Desde já, boa sorte aí na sua campanha. Como o Joel falou, estamos ao vivo no YouTube, Rádio Guará FM. Você que está aí curtindo, está vendo a nossa live, se inscreva aí, compartilhe essa live para já chegar em mais pessoas aí, para ver os projetos aqui do candidato. Tem muita gente participando, hein, Evandro? Opa, coisa boa, hein? Tem a Amanda, tem a Angélica, tem o Giovanni, o Sidney, tem a Suelen, tem a Luana... O Basílio tá por aqui também, a Adriana, e todo mundo falando de uma coisa interessante, igual você tá aí na sua camisa, falando muito de fé, família, futuro, primeira infância, educação, né? Então, é um projeto muito interessante, né? Que eu acho que isso... a gente se perdeu, eu dando meu comentário, né? Não precisaria falar sobre isso, mas infelizmente com o mundo que a gente vive, a gente tem que resgatar isso. E parabéns aí a você por essa iniciativa aí, meu amigo, que a gente precisa mesmo, e a gente não pode perder isso. A gente que é de família, você falou nordestino, a gente que viveu aqui no Guará, tava até conversando antigamente, né? As pessoas se preocupavam com os outros, cuidavam dos filhos dos outros quando tava na rua, e a gente tá perdendo isso. Tomara que você resgate, e boa sorte aí. E como eu falei, pessoal que tá aí acompanhando a gente no YouTube, temos também aqui o nosso WhatsApp, que é o 6139671212, 6139671212, e o convite feito todo sábado a partir das 10h30 da manhã tem o programa Guará Vivo com o Joel Alves, que traz os candidatos, fala da nossa cidade, fala da família, fala da saúde, e é isso aí. Boa sorte, meu amigo.
É isso aí, nós voltamos no tema família, que é uma coisa muito cara aqui. A gente está iniciando a Semana da Família. E a gente está vendo essa coisa se degradando. Quer dizer, na verdade, a gente vive uma decadência moral e ética. As pessoas, coisas pornográficas saindo no Facebook, você vê criminalidade, você assiste novela hoje, você só vê desgraça, vingança e coisas negativas que que afetam todos esses valores que a gente tem da família. Isso indigna a gente, as pessoas, na família, a gente não assiste mais novela na televisão. E qual a sua opinião em relação a esse estado de coisas? Joel, a família é a base da sociedade. Famílias doentes, famílias desconfiguradas, famílias que infelizmente sofrem dificuldades, são famílias que infelizmente significam uma sociedade doente, sim, uma sociedade sem valor, uma sociedade sem sentido. Porque pensa comigo, a família é a base central da sociedade. Se você destrói a família, você não tem sociedade. Você tem partículas de cidadãos, sim, doentes, miseráveis. Então a gente precisa investir muito no fortalecimento das famílias. A gente precisa investir muito na base central da nossa sociedade. E hoje, realmente, os nossos valores estão sendo deturpados. O que é errado virou certo, o que é certo virou errado. As pessoas enxergam no campo da naturalidade coisas absurdas, sabe? Então, realmente, a gente precisa cuidar da nossa primeira infância, a gente precisa cuidar das nossas famílias, investir em informação para que essas famílias estejam cada vez mais seguras. Numa sociedade que, infelizmente, está cada vez mais doente. Porque a gente está entrando num campo de relativismo moral, onde você diz porque, por exemplo, você pega uma pessoa que nasceu homem e em determinado momento da sua vida decidiu fazer, sei lá, uma cirurgia de mudança de sexo, ou decidiu trilhar outro caminho que não está ligado à sua identidade original. A biologia, a ciência, né? Para quem fala muito em ciência. Uhum. Isso significa que ela é uma mulher? Não. Biologicamente, a pessoa nasceu homem. E você tem que discutir isso hoje. Sabe? Você está diante da verdade, você está diante do que está posto na sua frente e você tem que ficar em relativização. Você tem que pensar em discutir um assunto que já está posto. Porque a verdade é a verdade. As pessoas confundem muito. Fato é fato, opinião é opinião. Nasceu homem, a biologia está posta. É um fato, não é uma opinião. Eu entendo. Sabe? Ser mulher ou ser um homem não é uma construção social. Ser homem ou ser mulher é nascer homem ou nascer mulher. Ponto. Construção social pode ser qualquer outra coisa. Menos quando a gente fala em ciência. Quando a gente fala em fato. Quando a gente fala em verdade. Então, é apenas um exemplo de como que a nossa sociedade está se caminhando. A nossa sociedade está se encaminhando para uma área que é muito perigosa, que é o relativismo moral. Que é ter que discutir fatos. Ninguém discute se 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 são 4 e ponto. É um fato. Ninguém discute se a grama é verde. A grama é verde e o fato está posto. Mas só que quando a gente parte para uma discussão de um fato, aí significa que a nossa sociedade desandou. Essa questão é muito polêmica e a gente segue a orientação cristã da igreja. Como é que a igreja vê essa questão? Isso aí é colocado todos os dias. Impressionante. Nós temos uma coisa muito interessante, que todos os dias tem uma missa no mundo, numa paróquia perto das pessoas, em qualquer lugar do mundo. E o que a igreja prega é justamente a questão da questão sexual bem clara, bem definida. Agora, isso é outro ponto de muita polêmica, e a gente respeita a opinião de cada um, mas a gente tem que caminhar num sentido. Mas a gente respeita toda a opinião, a diversidade faz parte da opinião e a gente tem que seguir. Agora, a gente já falou de tanta coisa, saúde, educação, família, sabe, segurança, e a gente vive uma questão difícil. Eu queria voltar um pouquinho na questão da segurança. A gente não tem condições de circular mais na rua. Onde é que está a Anatel, por exemplo, cara? Estão roubando o celular e é uma dificuldade você recuperar esse celular.
E isso em geral, eu acordei essa semana com o telefone lá em casa, com a minha esposa, falou: Joel, você está aqui conversando comigo. Eu falei: como é que é? Você está aqui conversando comigo, o cara está dizendo que é você, colocou a sua fotografia no Facebook, colocou a sua fotografia, está falando, e está dizendo que está mandando um Pix que é para me mandar dinheiro para ele. Eu falei: como é que é? Eu falei: cara, vê se você consegue, pelo menos o telefone, mesmo que seja falsificado, e eu vou na delegacia agora registrar a ocorrência. Primeira atividade. E eu fui até elogiado pelo delegado, pelo policial, falou: ótimo, você veio aqui. Outra coisa, e Joel, ela me falou: seu telefone está sendo clonado, ele vai pegar todas as suas informações e vai utilizar, inclusive, o número de banco e tudo. Eu falei: calma. Aí fui na delegacia. Olha a situação. E eu fui na delegacia e o médico falou: não, Joel, é o seguinte, o agente lá me atendendo, ele falou: existe a clonagem, mas o seu aparelho não foi clonado ainda. O que foi feito foi um estelionato de informação. Ele usou sua fotografia e está usando o seu nome. Isso é um crime, pode ser tipificado. Mas não clonar. Então, esse aviso vai para as pessoas também. Não é tão simples assim clonar um telefone, mas se clonar, se cuide, que é muito perigoso. Primeira atitude: vá na delegacia, registre, porque você fica protegido em relação a qualquer questão de cobrança judicial que possa vir contra você. Olha, eu fui avisado e eu cuidei. Agora, eu fico pensando, Leandro, a gente precisava de um deputado distrital que cuidasse disso também, porque a gente fala as coisas com um candidato e com um deputado distrital, parece extremamente simples, mas a função de deputado é muito delicada. E com isso também, você já pensou quantas pessoas não podem ser atingidas por isso? Não é verdade, Leandro? Com certeza, Joel. Concordo plenamente com você. E eu acho que um dos maiores problemas da área de segurança pública que a gente enfrenta hoje, não é só no DF, é em todo o Brasil. É a cultura da bandidolatria. É a cultura da impunidade. Quando você tem uma sociedade que muitas vezes celebra a bandidolatria e celebra a impunidade, não há muito o que fazer. Porque, por exemplo, os policiais, eles precisam de investimento num setor muito importante do fundo de saúde, né? Todo estado tem lá o fundo de saúde de suas polícias. Sim. O policial militar tem lá seu fundo de saúde. Dentro do fundo de saúde, precisa investir em saúde mental. Porque como é que fica a cabeça de um policial que todos os dias sai de sua casa para trabalhar, para tentar entregar resultados positivos para a sociedade, e ele vai lá, prende um marginal uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, o cara cometeu o mesmo crime. Ele tá cometendo o mesmo crime, sendo preso várias vezes, sendo solto pela porta da frente. Ainda ri na cara do policial. Como é que fica a saúde mental de um policial que todo dia sai de casa tentando entregar algo positivo para a sociedade e acontece isso? É um sentimento de Nós tivemos potência, agora né? um caso recente. Um jovem foi espancado por um morador de rua. O rosto dele tá totalmente desfigurado. Tá em estado grave no hospital. O morador de rua foi preso e foi solto no mesmo dia. Tivemos outro caso de um morador de rua que agrediu um zelador que está em estado grave na UTI. Está foragido. E certamente quando for capturado, vai sair na bendita audiência de custódia, que para mim é uma aberração jurídica terrível. O cara cometeu um crime, vai ser apresentado para o juiz, e o juiz quer saber se o cara foi maltratado pelo policial. Pelo amor de Deus, meu amigo. Você tem que dar aval pro policial pra dar um couro no marginal. Se ele cometeu o crime, tem que ir pra cadeia e pagar pelo crime que ele cometeu. Verdade, verdade. Tá? Eu não sou contra a ressocialização, não. Eu sou cristão, eu entendo que as pessoas podem mudar de vida, podem ser transformadas pelo poder do evangelho. Eu acredito muito nisso, de verdade. Mas se o bandido cometer um crime, ele tem que ser penalizado de acordo com a lei, de acordo com o rigor da lei. Só que, infelizmente, o nosso sistema penal, ele é totalmente defasado, totalmente obsoleto, atrasado. A gente tem audiência de custódia. A gente tem, infelizmente, áreas dentro da segurança pública que, pelo amor de Deus, saidinhas. Nós tivemos agora saidinha de 1.500 presos para a coxinha do Dia dos Pais. Aí você pega toda uma tropa da polícia penal, nesse caso, para ficar fiscalizando se o bandido vai cometer algum crime, se o bandido vai voltar pra cadeia, e aí no final da saidinha tem sempre aquela porcentagem de bandidos que não voltam pra cadeia. Então, assim, você mobiliza toda uma tropa da polícia pra fiscalizar bandidos que já estavam presos e vão receber um bônus, que é uma saidinha.
E aí muitas pessoas têm dúvidas, Joel, e é bom esclarecer, porque quando esse projeto... Tem o projeto de lei que proíbe as saidinhas, foi aprovado no Congresso Nacional. Só que ficou um vácuo no projeto de lei. Quando o projeto de lei foi aprovado em 2024, então bandidos que cometeram crimes a partir de 2024 não terão direito à saidinha mais. Mas os bandidos que cometeram crimes antes da aprovação do projeto de lei, esses sim ainda vão ter. Por isso que a gente ainda tem as saidinhas, mesmo com a aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional. Infelizmente foi um vácuo que ficou no projeto de lei, mas assim, existe muitas coisas que precisam ser melhoradas, que precisam de uma discussão séria, tanto no Parlamento nacional, como nas câmaras municipais, câmaras legislativas. A gente precisa fortalecer a segurança pública, a gente precisa discutir a questão de segurança jurídica para que os policiais possam atuar da melhor maneira possível nas cidades, sem medo, sabe? Porque hoje o policial, além de ter que lidar com a cultura da bandidolatria, cultura da impunidade, jogar contra a sociedade, ele tem que jogar contra o próprio Estado, que ao invés de oferecer mecanismos jurídicos para que ele possa atuar de forma tranquila, mais atrapalha. Vou te dar um exemplo. Câmeras nas fardas dos policiais. O policial agora vai ser vigiado para saber se ele vai maltratar o bandido, para saber se ele vai ser bem cuidado, para saber se de repente falou algum palavrão. A gente teve aquele caso lá da juíza, que estava colhendo o depoimento do marginal. Aí, no meio da audiência, ela falou: por favor, peguem um casaco para colocar no jovem, porque ele tá com frio. Pelo amor de Deus, gente. A gente tá vivendo... Assim, tá tudo errado no nosso país. Tá tudo errado. O policial virou o malvadão e o bandido virou simplesmente a vítima da sociedade. É muito chato. E às vezes a gente tá sempre conversando com os policiais militares e eles têm um sentimento de impotência com relação a esse tipo de coisa. Um chegou para mim outro dia e falou: Joel, eu acabei ontem à noite eu acabei de prender um bandido. Eu saí da delegacia e o bandido saiu antes de mim. Ele foi solto. E eu fiquei lá preenchendo ficha, enquanto o bandido estava lá fora já rindo pra caramba e fazendo mais marginalidade. Quando a gente fala assim, bandido tá agindo contra você, contra eu, contra a família, contra as pessoas de bem. Então, é que nem aquela coisa aqui no Guará. Muitas pessoas ficam atrás das grades, enquanto os bandidos ficam à solta. A gente tem que valorizar muito a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, o pessoal dos enfermeiros, o pessoal da saúde, e não demonizar como muita gente faz. Ah, porque é ruim. Tudo bem, pode estar ruim, mas pode melhorar. E a gente conta com a Câmara Legislativa para investir nessa melhora, melhores condições, mas é preciso valorizar a segurança, mais viaturas, melhores instalações, material de informática de primeira qualidade. Essa questão do reconhecimento facial tem que ser colocado em todo lugar. Agora, isso depende de verba da Câmara Legislativa. E aí, deputado? O futuro deputado. Só um comentário em relação ao que você falou aí de bandido que é preso e é solto, às vezes no mesmo dia. Nós tivemos um caso na Asa Norte de um criminoso que cometeu 12 vezes. Gente, 12 vezes o mesmo crime. Ele foi preso 12 vezes e hoje tá solto. Meu Deus. Talvez se ele tivesse, de repente, pichado uma estátua, né? Talvez, de repente, se ele tivesse escrito lá naquela estátua lá em frente ao Supremo, perdeu uma né, talvez ele teria recebido também uma condenação de 14 anos, 17 anos de cadeia. Mas como ele só roubou uma casa, como ele só, de repente, espancou uma pessoa, deixou uma pessoa em estado grave, aí ele vai receber uma benevolência do Estado. É esse o cenário catastrófico que nós estamos vivendo. Eu acho que a gente perdeu, na nossa sociedade, o senso das proporções. Quer dizer que quebrar uma vidraça é 14 anos de prisão. Estuprar uma mulher, estuprar uma criança, cometer atos infracionários terríveis, cometer crimes violentos, são 6 meses de cadeia, 3 meses, ou às vezes é solto uma semana depois da prisão. Então, é uma sociedade que perdeu completamente o senso do valor e o senso das proporcionalidades. Agora, entrando no seu comentário. Na área de segurança pública, a gente precisa investir muito no reforço dos batalhões. Eu tenho recebido muitas reclamações de policiais que, infelizmente, a gente volta naquele tópico lá, né, de você ter um espaço agradável para você trabalhar. Sim. Eu acho que ter um batalhão agradável para que o policial preste um bom serviço, saudável, né, administrativo, fazendo rondas ali na comunidade, eu acho que é um pilar bem básico, sabe? Então, os batalhões precisam
A maioria dos batalhões do DF são batalhões defasados. A gente precisa reforçar os batalhões, dar estrutura melhor para que eles possam trabalhar, sabe? Além do investimento em saúde mental. Existe uma reclamação muito grande hoje em relação à atualização do plano de carreira do policial, porque, claro, a Câmara Legislativa não pode discutir essa matéria, porque é uma matéria que está no âmbito do Congresso Nacional. Mas a Câmara Legislativa pode ser porta-voz para que essa discussão aconteça no Congresso Nacional. Essa né? questão de ser porta-voz é interessante, muito. levantar a lebre. Tem que levantar a lebre para a gente poder discutir, porque a coisa vai entrando numa coisa comum, que todo mundo acha que é assim mesmo. As pessoas acham que é comum. O pessoal, a Anatel não fazer nada, e aí você receber telefonema. Quem não recebe telefonema toda hora aqui, de ou é golpe ou é alguém querendo te vender alguma coisa? A gente tem os nossos direitos, mas ninguém cuida disso. É verdade. Então isso é importante. Agora, E ainda tem outra questão, Joel, que é, além da atualização do plano de carreira, é a redução do interstício. A redução do interstício hoje da Polícia Militar não é equiparada à redução de interstício do Corpo de Bombeiros. Sim. O Corpo de Bombeiros, ele... Para chegar no topo da carreira, é muito mais rápido do que chegar no topo da carreira da Polícia Militar. Então demora muito pro policial ele galgar espaços melhores na Polícia Militar. Às vezes o cara aposenta com 30 anos de serviço sendo sargento. Porque então, não cresceu. Exatamente. Só esclarecendo pro ouvinte, interstício é a distância entre uma promoção e outra. Isso. Até quando ele é sargento, até quando ele é tenente, até quando ele é capitão. E é isso que precisa melhorar, né? Precisa melhorar. E há uma grande solicitação que os policiais fazem é simplesmente equiparar a redução de interstício do Corpo de Bombeiros com a Polícia Militar. Sim. É só igualar. E, na verdade, os bombeiros são os nossos heróis, né? E tem que oxigenar. Você tem que oxigenar. Qualquer carreira que você... qualquer área de atuação profissional que você deseja seguir na sua vida, você espera que oxigene, né? Você espera chegar em espaços mais, né, superiores, você espera realmente subir as escadinhas para que você seja reconhecido. Em toda área é assim, né? Não é diferente na Polícia Militar, não. Outra coisa, deputado, outro assunto que a gente fala muito e que está na ordem do dia e que às vezes indigna a gente quando vê a notícia dá uma revolta, é essa questão da violência contra a mulher, a questão do feminicídio. Caramba! Você vê brigas no prédio do lado, no apartamento do lado, o cara batendo na mulher, cara. Isso, assim, tem que meter a colher mesmo para tentar resolver isso, porque isso é revoltante para o cidadão comum, né? Ah, com certeza. Eu ouvi muito isso, eu ouvi muito essa frase na minha vida, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que tem que meter a colher mesmo. Você vai ficar parado se uma mulher for agredida na sua frente, você vai ficar parado? Claro que você vai meter sua colher. A violência contra a mulher é algo terrível. Porque você tá lidando com... Uma mãe, né? Porque a mulher, ela é muito diferente do homem. A mulher é mais sentimento, é mais emoção, é mais cuidado, é mais fraternidade, é mais solidariedade. O homem é a força, o homem é garra, o homem tem características diferentes da mulher. Então, feita essa separação, nós estamos lidando com um ser mais frágil, com um ser mais delicado. E você agredir uma pessoa que, muito pelo contrário, merece cuidado, merece amor, merece afeto. Então é totalmente indignante isso. E eu acho que tem que aumentar a pena para quem comete violência doméstica, tem que aumentar a pena para quem comete esses atos terríveis contra as nossas mulheres. E é uma pauta extremamente importante. E, infelizmente, o aumento de feminicídios no DF tem aumentado muito. Assim como o aumento de abuso, exploração sexual infantil tem aumentado, a mesma coisa em relação ao feminicídio. Tem aumentado assustadoramente. E interessante que fazem tudo para diminuir, mas não, ele aumenta porque, na verdade, esse é um problema social. É um problema social. É a relação de um casal dentro das quatro paredes. É muito difícil de interferir. E às vezes envolve muito emocionalmente a mulher, que ela fala, não, ele vai melhorar. E às vezes ele faz a agressão, ela não denuncia. Então, quer dizer... Fica presa no relacionamento. É um problema difícil até de identificar. Quando você vê, é o extremo. É o marido que matou a determinada mulher ou que aleijou determinada mulher, e inclusive isso se estende aos filhos e volta justamente no centro da questão e do que está na sua camiseta, que a gente fala, é que é a família. Exatamente. É preciso investir nisso também. Sabe o que é mais curioso, Joel?
todas as falas que nós fizemos aqui até agora, todos os comentários, seja saúde, segurança pública, educação, violência doméstica, primeira infância, todos os assuntos estão centralizados na família. Ou seja, se a família não é bem cuidada, se você não tem famílias saudáveis, a sociedade é doente. Porque a família é o pilar central de toda a sociedade. Então é a família. Nós precisamos investir na família, investir na proteção dos nossos pequeninos, das crianças que serão o futuro da nossa geração. Precisamos cuidar da mente, do coração dessas pessoas. Porque se você não investir agora, a conta vai chegar lá na frente e, infelizmente, a conta vai ser muito alta. Sim, na verdade, a gente já está sentindo isso na questão do comportamento social das pessoas e que uma coisa que eu queria abordar também, Evandro, é a questão do celular. Sabe, é fundamental. A sociedade está muito corrompida e esse negócio, para mim, dos eventos mais violentos que nós tivemos na sociedade ultimamente foi a questão dessas bets, dessas apostas, destruindo várias famílias, violentando financeiramente muitas famílias e é um vício que tem que ser tratado e o Estado, ao invés de tratar disso, ele incentiva a autorização de bets. Eu vejo pessoas com credibilidade na frente da televisão fazendo propaganda de aposta de bets, pelo amor de Deus. Assim, é muita gente lucrando com sofrimento alheio, né? Mas eu acho que esse é o foco. É muita gente lucrando com a desgraça dos outros. Isso é uma violência à nossa sociedade. Porque as pessoas ficam numa situação de muita vulnerabilidade emocional. E aí, quando uma pessoa é vulnerável emocionalmente, psicologicamente, ela é vulnerável a ponto de, infelizmente, se amarrar a alguma coisa. Sim. E os jogos online, esses jogos que, infelizmente... É um vício, a vontade, o desejo de ganhar dinheiro. Precisam ser tratados como vícios, se tornam essa amarra. A pessoa começa a ficar dependente daquilo, porque parece que a pessoa encontrou uma saída para colocar todas as suas mágoas, todas as suas aflições. Só que, à medida que a pessoa vai fazendo isso, ela vai caindo num buraco, e é um buraco sem fim. Sabe? Então, realmente é algo que precisa ser tratado não só como questão de crime, né? Porque em vários casos a gente tem pessoas lucrando com sofrimento alheio, ganhando muito dinheiro, e você tem que tratar isso como caso de saúde pública também. Sim. Porque isso aí tá muito ligado às nossas emoções, à mente, ao psicológico. Então, realmente, isso precisa ser tratado como de fato é, um vício. Olha só, nós tivemos um dos melhores programas aqui, Guará Vivo, que trata de assuntos tão diversos e tão importantes. Tá bem diversificado aqui hoje, hein? E eu queria falar com você uma coisa muito importante e uma mensagem sua especial para os pais. Amanhã é Dia dos Pais e muitas famílias estarão se encontrando amanhã na frente da mesa para aquela união. O Dia das Mães, Dia dos Pais sempre são muito importantes. E a gente quer uma palavra de esperança, assim, vamos salvar as nossas famílias? Joel, eu vou te explicar por que eu acredito tanto na família e eu defendo tanto a família. Eu cresci num lar em que meu pai me abandonou. Eu fui abandonado com 4 anos de idade. Ah, é? E eu tenho 2 lembranças do meu pai. O dia que ele saiu de casa, quando eu tinha 4 anos. E, curiosamente, ele abandonou a família para construir outra família. E eu o reencontrei aos 18 anos de idade. Então, são as 2 lembranças que eu tenho do meu pai. Mas eu não cresci com raiva do meu pai. Eu sempre cresci com muita vontade de conhecê-lo, sabe? A gente guarda aquele sentimento de amor. Eu sempre guardei pai, né? um sentimento de apreço, de amor e de saudades. Então, em vários momentos da minha vida, eu senti falta do meu pai e eu queria que ele estivesse por perto. Não estava. Mas o reencontro aconteceu, houve perdão, houve reconciliação. E eu acredito muito na família porque eu fui acolhido por muitas famílias. Eu cheguei em Brasília com 14 anos de idade com os meus tios. Eu moro sozinho aqui em Brasília, mas eu fui acolhido por tantas famílias, por tantas pessoas que acreditam em mim, por tantas pessoas que me acolheram como filho, como sobrinho, como irmão. E eu sou muito grata a Deus. É exatamente por isso que eu acredito tanto na família. Porque eu vim de uma família desconfigurada. Mas não quero que
as crianças experimentem o que eu experimentei, porque eu entendo o valor que tem uma família. Então a minha mensagem para os pais é muito simples. Eu quero desejar Feliz Dia dos Pais a todos os pais que me acolheram, que me amam, que acreditam na minha vocação, no sentido da minha vida. Eu quero desejar um Feliz Dia dos Pais pro seu Sebastião, que é pai do meu melhor amigo. Olha. Quero desejar um Feliz Dia dos Pais pro Célio, que me acolheu também como filho, como sobrinho. Quero desejar Feliz Dia dos Pais pro meu pastor, que é o meu pai, meu mentor, uma pessoa que, poxa, me ajuda tanto na caminhada, me aconselha e me ama. Quero desejar Feliz Dia dos Pais pro Jeremias, que é esposo da Chiquinha, que pra mim também é como se fosse uma mãe, cuida de mim. Então, pra todos esses pais e tantos outros que me acolheram ao longo da minha caminhada, eu quero desejar um Feliz Dia dos Pais. E muito obrigado por terem me acolhido no seio familiar de vocês, por terem realmente aberto esse campo de possibilidades dentro da família. Olha só, a gente foi muito feliz levantando esse tema hoje e trazendo aqui um defensor da família, que é o Evandro, e isso é muito importante. Mas a gente está se aproximando do final do programa e eu queria deixar o espaço à vontade para você, para dar o recado para as pessoas, para dar um recado para os seus amigos, para dar uma esperança de futuro. Na verdade, uma das coisas principais que nós precisamos hoje, e todos precisam, Evandro, é uma coisa chamada esperança. A gente precisa acertar, a gente precisa melhorar esse mundo. A coisa está degringolando ao tempo que a gente evolui na questão da informática, na questão do agro grandemente, e em outras áreas, nas áreas sociais, a gente tem um decréscimo e uma crise. A gente vê aí a questão da segurança, a questão do PCC, dos traficantes, das milícias. Isso é tão triste e na verdade, a esperança se aloja justamente nos novos deputados que virão aí no próximo ano. Eu queria abrir os microfones da Guará FM. Fica à vontade. Com certeza, nós precisamos renovar a Câmara Legislativa, nós precisamos de sangue novo, de pessoas realmente que estejam dispostas a trabalhar pelo nosso Distrito Federal. Trabalhar pelo Guará, trabalhar por Ceilândia, Santa Maria, Gama e tantas regiões importantes aqui no nosso quadradinho. Agora falando a nível nacional, o Joel falou sobre esperança. Nós estamos num ano decisivo e a gente não pode brincar com nossas expectativas. A gente precisa ter esperança. O que nós temos aí já é bem conhecido. De um lado nós temos o Lula. E continuar com Lula significa continuar com censura, com inflação, com desemprego. Continuar com Lula significa vergonha internacional para o nosso país, significa menos valorização do agro, menos segurança pública, menos saúde, menos educação. Significa precariedade em todos os setores importantes que movimentam o nosso país. E nós temos o Flávio Bolsonaro. E aqui não é sobre Flávio Bolsonaro. Não é pelo fato dele ter sido indicado por Jair Bolsonaro. É sobre quem tá do outro lado. E quem tá do outro lado, meu amigo, é o Lula. Que basicamente há 20 anos tem o mesmo discurso. Se você pegar o discurso do Lula de 2002 e comparar com o de 2026, você vai ver que é o mesmo. Ele diz exatamente a mesma coisa. Como, por exemplo, no final do meu mandato, se eu tiver cumprido a missão das pessoas terem café da manhã, almoço e jantar, eu terei cumprido a missão. O discurso de 2026 é exatamente a mesma coisa. Ou seja, ele está prometendo a mesma coisa há 20 anos. Ele está brincando com o seu sentimento há 20 anos. Brincando com as suas emoções, fazendo propostas populistas, difíceis até mesmo de serem concretizadas. E com o Flávio Bolsonaro nós teremos um pouquinho de esperança. Nós teremos nossa liberdade de volta, nós teremos segurança jurídica, apoio aos nossos policiais, segurança jurídica para que eles possam atuar da melhor maneira possível e, de fato, entregarem propostas reais para a sociedade. Nós teremos cuidado das nossas crianças, proteção às famílias, luta contra a exploração sexual infantil, combate ao feminicídio, combate à violência, e nós teremos de volta o nosso país sendo reconhecido internacionalmente. Então nós temos duas escolhas, dois lados. E principalmente a nossa liberdade de volta. Tem pessoas sofrendo hoje, presos do 8 de janeiro, famílias injustiçadas, famílias que foram perseguidas, censuradas, caladas e colocadas na prisão. Existem inúmeras famílias que estão sofrendo hoje
esperando que Flávio Bolsonaro seja eleito no dia 4 de outubro para que essas famílias sejam anistiadas. E eu falo famílias porque toda família sofre junto. E o nosso tema central que da entrevista hoje foi família. Então nós temos dois lados. Eu espero muito que vocês que estão me ouvindo hoje façam a escolha certa. Isso. Muito interessante as palavras do Evandro. Eu quero dizer que a Rádio Guará FM, o programa Guará Viva, é extremamente democrático. Assim como ele teve espaço para falar aqui, nós abrimos espaço para o Policarpo do PT também, nós abrimos espaço para o Zé Humberto também, e nós abrimos espaço para vários deputados de outros partidos. Todo mundo, graças a Deus, a gente vive um momento democrático em que as pessoas podem falar. A gente está cada vez mais perdendo espaço de liberdade de expressão. E às vezes, o que você fala, você tem que ter a preocupação de abrir espaço para todo mundo, porque isso é cobrado, porque isso aqui é uma concessão pública e isso é preciso saber. É importante, eu agradeço muito a presença do Evandro, e se você quiser dizer mais alguma coisa, nós estamos abertos aqui. Aproveitando que a gente está no Dia dos Pais, eu acabei de receber uma notícia aqui de que o Alexandre de Moraes negou o pedido de Bolsonaro para receber os filhos no Dia dos Pais. Então, desculpa, isso aqui não é justiça, isso aqui é vingança política. Uma data tão simbólica, enquanto criminosos foram soltos para a saidinha do Dia dos Pais, para estarem com seus filhos, você tem um ex-presidente da República preso, encurralado, sem poder receber visita dos seus próprios filhos em pleno Dia dos Pais. Isso não é justiça, isso é vingança política, isso é ditadura, censura. É isso aí. Bom, nós conversamos muita coisa interessante hoje durante todo o programa. Falamos de saúde, falamos de educação, falamos de segurança, mas falamos principalmente de família. Então, amanhã começa a semana, nas igrejas católicas, começa a Semana Nacional da Família. Hoje às 18 horas, na Paróquia Maria Imaculada, a gente vai receber uma missa de abertura, justamente com o padre Dom Marconi, e eu convido a todos a participarem também dessa missa. Vai ser que horas, João? Maria Imaculada, 18 horas, na Dom Marconi. E a gente tem muitos eventos na cidade, informação importante, eu queria convidar o Evandro também. A gente vai ter no Pequito, ali na QI 2, tá tendo lá agora um evento com muitas pessoas, uma homenagem aos pais, e que vai ser lá na QI 2 do Guaraú. Nós vamos ter também a Feira de Artesanato na Nova Praça, ali perto da Lojas Brasileiras, a partir das 14 horas, a missa, eu não sei se é a partir das 14 ou é agora a partir das 10 já tem, mas é uma missa, é uma feira de artesanato, muito interessante. E nós temos a festa lá no Guaraparque também, muito boa, do nosso líder comunitário que está organizando lá, e vai ser hoje à noite, e foi ontem também muito movimentada. Hoje vai até às 16, João. Hoje vai até às 16. Exame de vista grátis lá para a população. Isso. Até 16 horas, de 9 às 16. No Guaraparque. É ali na sede, logo na entrada do Guaraparque, atrás do SQB, bem atrás do SQB, numa área que tem uma sede lá. Então tem muitas festas. Nós temos também agora a questão uma festa muito importante, que é a horta comunitária. Tem atividade lá, eu sempre passo lá para comprar algumas coisas, tem o plantio lá da horta comunitária. A gente vai ter no futuro uma grande horta comunitária, estamos trabalhando num terreno pequeno agora, mas vamos conseguir uma grande área para poder fornecer comida de qualidade e barata para as pessoas. Joel, só corrigindo aqui, pois não. 16 horas é o exame de vista, 17 horas vai ter uma missa lá no Guaraparque. Sim. E depois vai continuar com as comidas típicas, músicas, quadrilhas, então é o dia todo lá na... É isso aí. Você faz o seguinte, você sai de casa de manhã, aí você vai no Pequito da QI 2, depois você dá uma passada na Feira do Artesanato, e aí você vai no final da tarde, lá no Guaraparque, vai ter uma missa antes da festa junina, que vai ser muito boa também. A gente queria agradecer aqui o Evandro, a equipe, a assessoria que acompanha ele, muito eficiente, e a gente vai receber o segundo convidado agora. Eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que o espaço está sempre aberto aqui. É isso aí, programa Guará Vivo. Tamo junto, sempre.